Olá pessoal, bom dia. Vamos fazer aqui uma breve revisão sobre a utilização do software R, ok? E a construção de tabelas, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro passo aqui, pessoal, é nós abrirmos o software RStudio. Lembrando que você instalou a base R, que você poderia trabalhar por lá. Mas para facilitar a operacionalização do pacote R, foi criado o RStudio, que ele tem uma interface gráfica e de modo a facilitar o manuseio, principalmente para quem não tem muita experiência com programação, uma vez que o software ele exige, né, o manuseio de uma forma de trabalho mais para quem tem uma certa intimidade com programação, mas já visando driblar, né, essa situação que alguém possa ter de dificuldade com a programação, foi criada a interface RStudio para que qualquer usuário possa ter um fácil trabalho com a linguagem de programação R. Então eu posso procurar aqui, né, no menu de aplicativos, eu posso procurar o RStudio, certo? Ou eu posso ir também aqui pela Cortana. Basta eu digitar aqui R, né? Quando eu colocar R, ele já vai mostrar RS, ele já vai mostrar aqui o RStudio, aí fica fácil para eu identificar e abrir o software, ok? Então, que atividade nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade para a construção de tabelas, correto? Bom, só revisando que aqui ele tem uma interface, ele abre 4 janelas, aonde a gente tem aqui, por exemplo, na janela do canto superior esquerdo, nós temos a parte onde a gente vai colocar as linhas de comando, ou script, como comumente a gente usa esse termo para se referir àquilo que a gente vai dizer para que o RStudio construa ou gere resultados através de linhas de comando. Por isso que ele tem uma linguagem assim de programação. Quem tem já experiência com programação tem mais facilidade de manuseio do software. Aqui embaixo nós temos o console. O console é justamente aonde você vai gerar os resultados, os cálculos que você executa por meio de comandos na janela acima. Então esses resultados são gerados aqui embaixo. No nosso caso da disciplina de estatística, todo cálculo de uma medida estatística ele é lançado aqui embaixo no console, ok? E também é uma forma de você se orientar para você ir sabendo quando a sua linha de comando foi executada de maneira bem sucedida. Geralmente ele traz a informação em azul quando você executou corretamente aquele comando ali em cima na janela superior à direita. E aí a informação saindo em azul, gerando resultado, significa que você executou corretamente. Bom, bem aqui você tem uma janela superior à direita, né? Na verdade aqui é a janela superior à esquerda e aqui a janela superior à direita são os históricos de cálculo executados pelo R, né? Então aqui é uma memória de cálculo, aonde você tem acesso a tudo que já foi calculado aí no R em trabalhos anteriores. Já aqui embaixo você tem na janela inferior à direita, você tem aqui a janela de arquivos, onde o R pode ter acesso, tem acesso aos pacotes que podem ser instalados, tem o menu de ajuda e também outras funções aqui. E outra coisa que é importante aqui nessa janela inferior à direita é que aqui, quando a gente for trabalhar com a parte de gráficos, eles são gerados nessa parte dessa janela. Portanto, ele tem essa interface dinâmica que facilita o seu manuseio, principalmente, repito mais uma vez, para quem não tem tanta experiência com a linguagem de programação.
mas a gente precisa fazer estatística, então a gente tem que dar um jeito. Então a gente parte para o RStudio, que é uma ferramenta muito boa. Bom, primeira coisa, quando você abre o RStudio, ele já vai abrir com o último ou os últimos trabalhos que você realizou no RStudio. Então, para começar do zero, né, aquele abrir o último trabalho que nós fizemos, eu vou começar do zero aqui, vou apagar o banco de dados que a gente estava trabalhando, vou apagar aqui a janela de script que a gente estava trabalhando, vou minimizar aqui para eu poder visualizar todas as janelas. Eu gosto sempre de trabalhar com as 4 janelas, que você tem um controle aqui melhor do que você está realizando, olhando sempre para o histórico, para os resultados, para os gráficos que forem gerados, no caso da gente solicitar gráfico, e aqui a parte onde nós estamos executando linhas de comando, ok? Bom, quando você vai trabalhar nessa parte aqui, você pode trabalhar já do zero, montando o seu script, escrevendo as linhas de comando. Mas como a gente não tem tanta experiência, geralmente você pega os scripts pronto, você baixa na internet, pega no YouTube, ou pede para algum colega passar um determinado script para realização de alguma tarefa, né? No caso nosso da estatística, se a gente quer calcular muitas das vezes algumas estatísticas com base em um banco de dados, geralmente alguém já tem alguma coisa pronta e você já aproveita, certo? Isso torna, é por isso que torna bem dinâmico essa interface do RStudio, né? A gente costuma dizer que a gente não fica reinventando a roda. Se alguém já criou, está disponível aí na internet, a gente vai lá, copia o script e já vai usando ou adequando de acordo com a nossa necessidade de realizar alguma tarefa estatística, né? E aí, pessoal, bem aqui nessa janelinha amarela, eu tenho a possibilidade de puxar um script com linhas de comando já previamente elaborados para fazer uma análise descritiva, certo? Então eu vou puxar esse script para assim trabalhar através dele e gerar a estatística descritiva, certo? Então eu vou aqui, ó, vou puxar na pasta. Lembra que a gente sempre cria uma pasta de trabalho. No nosso curso nós criamos pastas de trabalho lá na área de trabalho, então é para lá que eu vou, né? Então eu vou lá na área de trabalho e eu vou trabalhar com a pasta Engenharia, Estatística Engenharia 2023. Então dentro dela eu sei que tem algum script para eu realizar uma tarefa estatística, no caso a estatística descritiva. Então eu vou abrir a pasta e o nome do arquivo, que geralmente é um bloco de notas, e aí eu vou abrir as linhas de comando que estão dentro desse arquivo. Então tá aqui, ó, estatística descritiva. Abrir e ele já carrega para cá todas as linhas de comando previamente elaboradas. E aí você brinca, né? Compartilha com grupos de estudos, com grupos de pesquisa, vai fazendo seu script, né? E vai guardando. Esse aqui é o meu, que eu sempre uso para estatística descritiva. Já tenho pronto aqui ele para construção de tabelas, para calcular medidas estatísticas como média, moda, variância, desvio padrão, dentre outras. E qualquer coisa que porventura eu venha fazer a mais, eu só incremento, ok? Então todos nós que trabalhamos com RStudio, com R e com o RStudio, nós já temos em algum lugar, na nuvem ou no HD, ou no computador, no disquete, nós já temos nossos scripts de trabalho, né? Quem é da área da matemática tem seus scripts na área da matemática, quem é da área de estatística tem seus scripts na área da estatística, e os demais pesquisadores na área de engenharia e qualquer que seja a área da ciência tem o seu script específico para fazer as suas tarefas de modo dinâmico, né? Automatizado pelo software RStudio, né? A vantagem de você trabalhar com RStudio é que você foge daquele método tradicional de fazer os cálculos estatísticos à mão, né?
nós costumamos dizer que para um processo de aprendizagem, sempre é bom você fazer a primeira vez à mão, o cálculo, para compreender as fórmulas, os conceitos, as definições. Você faz à mão e depois confirma, né, seus resultados através de uma linguagem do RStudio, por exemplo, para verificar se os seus cálculos estão corretos, né? Agora, em mercado, né, que é a formação do nosso curso de administração, a gente não vai ter muito esse tempo, né, para ficar fazendo à mão e depois comparar. Então a gente parte logo para o RStudio e depois o que é mais exigido, né, você trabalhar com software na parte estatística é principalmente a, a competência, a habilidade para você analisar, interpretar os dados gerados pelo RStudio. Então a gente tem que ter esse foco, tá? O mercado, tá bom? Então aqui vamos iniciar a nossa linguagem de programação. Então eu já trago sempre aqui no início do script pronto para estatística descritiva, que aqui na linha 4 eu já trago aqui um comando que é o remove list igual ls em branco aí nesse parêntese. O que esse comando faz? Ele vai limpar essa memória de cálculo aqui, né? Porque muitas das vezes você armazena resultados em variáveis que são objetos, né? Você cria objetos. Então, muitas das vezes você usa uma variável x, ela vai receber um valor, mas lá na frente você de novo está usando uma variável x. Então, como ele já armazenou um resultado anterior, para a execução de um cálculo posterior, isso pode dar um problema, né? Ele está usando um valor que não é para uma etapa posterior. Então, você sempre executa, gera o resultado, guarda o resultado e depois limpa a memória de cálculo para você não ficar fazendo contas erradas, né? Na verdade, não que a conta esteja errada, mas na verdade ele vai gerar um resultado para um valor que não era aquele. Então sempre você limpa a memória de cálculo e aqui você já posiciona o cursor lá no início da linha que você quer executar e através de uma combinação de teclas você executa esta linha de comando. Por exemplo, aqui eu posso clicar Ctrl Enter. Outra forma também seria eu posicionar o cursor no início da linha ou selecionar os comandos. Muito cuidado na hora de selecionar as linhas de comando para não arrastar, para não incluir um caractere a mais, porque se você der um espaço, pode, ou inserir um outro caractere, pode na verdade danificar a linha de comando e aí ele não vai executar ou vai fazer coisa errada, né? Então eu posso também selecionar aqui e executar aqui no botão Run, né? Run em inglês é executar. Mas se eu não quiser selecionar e depois vir aqui no botão Run, eu posso colocar o cursor aqui no início. Não precisa, se eu for usar a combinação de teclado, eu não preciso selecionar quando o comando está só numa linha. E aí eu vou e dou o comando Ctrl Enter. Bom, quando eu joguei o comando Ctrl Enter, ele joga o resultado aqui embaixo no console. Quando ele joga aqui tudo azulzinho, significa que os comandos que eu executei aqui em cima nas linhas de script do script foram executados corretamente. Então, ok. Então, removeu a memória de cálculo, não tem nenhum valor armazenado em objetos desse script que a gente tem aqui. Agora a gente tem um comando que, para a gente trabalhar a estatística descritiva no RStudio, a gente precisa de dois pacotes, que é o dplyr e o physics. Quando você vai utilizar pela primeira vez o software, no caso o RStudio, obviamente que esses pacotes não vêm instalados, mas através dessas linhas de comando você pode instalar e uma vez instalado, trabalhos posteriores na estatística descritiva vão ser apenas ativação de biblioteca. Você vai ativar a biblioteca.
Então, se pela primeira vez que você está utilizando o software ou vai trabalhar com aquele tipo de técnica estatística e você precisa de um pacote específico, que no caso aqui é o deploy e o physics, então você tem que primeiramente instalar. E aí você seleciona o comando das linhas 8, 9 e 10. O que ele está dizendo aqui basicamente? Olha, requer, ou seja, chame o pacote deploy. Mas se não tem ainda o pacote instalado, então instale e depois ativa a biblioteca, linha 10. Ok? Basicamente é o que essas três linhas aqui estão fazendo. Tá? No meu caso, eu não vou precisar executar as três linhas em conjunto, porque eu já tenho instalado o pacote deploy. Então eu vou apenas acioná-lo na biblioteca do RStudio, tá? Através do comando Ctrl Enter. Pronto. Ele dá esse aviso aqui em vermelho, mas está tudo ok, ele está instalado, tá bom? Para vias de dúvidas, né, esclarecimento de dúvidas, eu rodo de novo ele aqui, ó, na linha 10. E aqui ele gerou em azulzinho, significa que ele ativou essa biblioteca deploy. Ok? Então eu não preciso instalar rodando em as três linhas em conjunto. Da mesma forma, o pacote physics eu já tenho instalado, então apenas vou ativar na biblioteca para executar os cálculos da análise de estatística descritiva. Então vamos lá, rodou, Ctrl Enter, então ele ativou também a biblioteca physics. Pronto. Por enquanto, para a construção de uma tabela de distribuição de frequências, o que eu preciso já está aqui, o pacote deploy e o pacote physics, ok? A outra coisa que é importante deixar bem claro é que quando você for instalar os pacotes no R, ele vai se conectar a algumas bibliotecas de universidades, onde ele vai baixar esses pacotes, ou ele vai se conectar ao CRAN, que é a base de dados, né, da linguagem de programação R, e tem os arquivos de atualização daqueles pacotes. Então ele tem que estar conectado à internet, ao seu computador, para que ele possa baixar e instalar os pacotes. Então essa é uma informação aí importante. Bom, eu poderia vir logo começar por aqui pelas linhas 17 e 18, já que eu já tenho instalado no meu computador. Mas também, como eu já ativei anteriormente, que está aqui em azulzinho, eu não preciso rodar as linhas 17 e 18. E aí já vou para uma parte mais avançada, né? E é importante eu indicar aqui o diretório de trabalho. Esse diretório de trabalho é onde você vai armazenar o banco de dados que você vai fazer análise estatística, aonde você coloca os comandos, que é o arquivo de script, geralmente em bloco de notas, e a partir daí você vai estar indicando para o RStudio que é naquele diretório que você tem banco de dados, é naquele diretório que você quer armazenar resultados, tabelas, gráficos, para que você possa trabalhar de uma forma organizada, né? Para que ele não fique gerando resultados estatísticos espalhado aí pelo seu computador. Não, ele vai direcionar para aquela pasta. Então, eu estou trabalhando com essa pasta bem aqui, ó, Estatística e Engenharia 2023, e ela está na área de trabalho. A gente colocou aqui na área de trabalho só por questões didáticas, mas você pode colocar essa pasta de trabalho em qualquer diretório do seu computador, lá no menu documentos, na pasta documentos, ou numa pasta específica que você criar na unidade C, na unidade D. Isso aí depois fica por sua conta. Por questões didáticas eu estou colocando ela aqui na área de trabalho. E eu tenho que indicar para o RStudio que ele tem que buscar na área de trabalho essa pasta. E daí extrair banco de dados. A partir daí também, nessa pasta, inserir os resultados, como tabelas, gráficos e outros objetos que você gere como resultado no RStudio, né? Então, como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso, olha,
simplesmente indo aqui na parte Session, Set Work Directory, Choose Directory, e quando eu clicar aqui ele vai me mostrar o browse, né, para que eu possa procurar pasta de trabalho. E aí eu sei que eu tenho ela criada na área de trabalho e o nome da pasta está aqui, ó, Estatística Engenharia 2023. Marquei a pasta, não precisa entrar nela. Eu só estou marcando a pasta dizendo que é essa pasta de trabalho que eu vou estar vinculando ao RStudio. Então eu vou abrir, pronto, e aí ele gera bem aqui, ok? Quando eu faço esse processo, ele já informou para o RStudio que a pasta de trabalho é essa, Estatística Engenharia 2023, lá na área de trabalho. Ele já apontou o diretório de trabalho. Só que para que eu não fique fazendo isso várias vezes, indo lá no menu, Session, né? Então eu já copio esse como é que fala, esse script, né, que é gerado bem aqui. E eu já vou inserir aqui, ó, na linha 24, sobrescrevo o anterior. Pronto. Então eu atualizei. Então toda vez que eu for trabalhar com esse arquivo de script, ele já vai entender que a minha pasta de trabalho é esse daqui, ó, C Users Ailton Desktop Estatística Engenharia 2023, né? Desktop lá na área de trabalho. Então já entendeu. Mas futuramente, se eu for fazer trabalho, considerando essa pasta do diretório de trabalho, eu posso rodar agora Ctrl Enter e aí ele já vai entender, ó, que é exatamente a pasta de trabalho que eu estou usando, ok? Depois disso, eu quero reconhecer um banco de dados por meio do qual eu vou fazer ou gerar, né, os resultados estatísticos para uma posterior análise estatística. Então esse banco de dados, ele tem o nome banco de dados 2.csv. Ora, onde deve ser armazenado esse banco de dados 2.csv? Ele tem que estar lá dentro, ó, dessa pasta que eu informei como diretório de trabalho, Estatística Engenharia 2023. E consta ele bem aqui, ó, banco de dados 2, na extensão .csv, que são valores separados por vírgulas, né, do Microsoft Excel, ok? Valores separados por vírgula. Então esse banco de dados está exatamente na pasta de trabalho. E o detalhe, o mesmo nome do arquivo tem que ser o nome que você informa aqui nas linhas de comando no script. Se você der um caractere maiúsculo no lugar de um caractere minúsculo, isso é problema. Tem que ser exatamente conforme o nome do arquivo. Se o arquivo começa com letra maiúscula ou se é tudo com letra maiúscula, você tem que escrever exatamente da mesma maneira. Não pode dar nenhum espaço a mais e nem colocar um outro caractere diferente. Tem que ser exatamente o nome que foi informado do arquivo de banco de dados lá na pasta. Então aqui eu vou selecionar, né, as linhas 28, 29, 30 e 31, referente ao reconhecimento desse banco de dados. Aqui tem essa função aqui, esse comando sep, que é na verdade o separador de colunas. Esse separador de coluna também é o separador de variáveis. Então ponto e vírgula. Então aquele arquivo lá CSV está separado por ponto e vírgula. Aqui a decimal é vírgula, porque lá no banco de dados as casas decimais estão sendo identificadas por vírgula. Só que o RStudio entende o separador decimal como ponto. Então eu tenho que informar para o R que, olha, lá no banco de dados, aquela variável que tiver separador decimal por vírgula tem que ser convertido para ponto na análise do RStudio. E aqui nós temos aqui outra função, né, strings fatores. Então variáveis strings são consideradas fator. Então esse T é de true. Você poderia escrever true em inglês, que é verdadeiro, ou simplesmente colocar o T maiúsculo, que ele já entende como true. Ou seja, são variáveis fatores, né?
E se são variáveis fatores, não são variáveis numéricas. Então é para isso que esse comando serve, né? Bom, agora eu tenho que selecionar da linha 28 à linha 31. Esses comandos todinhos poderiam ser colocados numa mesma linha, mas por questão de organização na linguagem de programação, sempre você coloca depois de vírgula um enter, para que você possa ver de uma forma bem organizada. E muitas das vezes, se você fosse colocar o comando numa só linha, ele ia ficar tão extenso que ia ficar difícil você compreender, né? Eu teria que ficar mexendo aqui na janela. Então a gente usa essa forma aqui para ficar bem organizado o nosso script. Se eu jogar um Ctrl Enter aqui, pronto, deu azulzinho, né? Então ele já reconheceu esse banco de dados que está lá na pasta de trabalho. Esse outro comando faz a mesma coisa, é um comando diferente, o read.csv2, ou seja, eu estou criando um objeto dados que recebe esse arquivo de banco de dados através desse comando, né? Com essa seta para esquerda, menor e um traço. E aqui na verdade ele é uma parte já mais resumida dos comandos que a gente executou lá em cima anteriormente, nas linhas 28 até 31, para reconhecimento do banco de dados na pasta de trabalho. Então eu não vou precisar rodar mais uma vez, tá bom? Então já vou pular direto para a linha 37. Essa linha 37, read, né? Cabeçalho. Então lê o cabeçalho dos dados. Para que isso? Para que a gente veja se realmente o RStudio compreendeu ou identificou corretamente as variáveis do nosso banco de dados. É apenas uma visualização prévia. Será que ele está compreendendo corretamente quais são as variáveis e as informações referentes àquelas variáveis que nós temos lá no banco de dados? Então essa função read dados é exatamente para isso. Então se eu jogar aqui Ctrl Enter, ele mostra aqui exatamente, olha, uma organização, ó, sujeito enumerado de 1 a quantos sujeitos ocorrerem, né? Cada sujeito é uma observação. O gênero, né? Outra variável gênero. Então ele está entendendo corretamente as respostas M para masculino, F para feminino. Grau de instrucão, né? Assim foi definida a variável, o nome da variável. Então categorias médio, fundamental e superior. Então ele está entendendo corretamente aqui essa variável. Número de filhos, um filho, nenhum filho na família, dois filhos na família. A idade do entrevistado, então ele está entendendo corretamente o número inteiro. A altura desse entrevistado, de cada um dos entrevistados, e o salário de cada um dos entrevistados. Então notem que aqui, ó, ele já transformou através daquele comando lá no DEC, na hora de reconhecer o banco de dados. Olha, então ele disse, olha, o que for vírgula, né, ele vai transformar, ele está dizendo, ó, esse arquivo que foi puxado de banco de dados, vírgula é decimal, então ele já transforma para ponto, que é justamente o que o RStudio entende como separador de decimal. Então ele está fazendo a leitura corretamente das variáveis do banco de dados. Bom, se ele está fazendo corretamente a leitura do banco de dados, então agora ele pode gerar para nós o banco de dados no RStudio, para que a gente possa visualizá-lo numa interface de banco de dados por casela, né, incluindo linhas e colunas, semelhantemente à interface de um Excel ou de um SPSS, de um Minitab, aonde visualiza-se os dados em caselas. Então vamos executar o comando agora na linha 41, view dados. Eu quero visualizar o banco de dados. Então rodou, ele puxou aqui, ó, gerou o banco de dados como se fosse uma planilha Excel. E agora eu posso ver todos aqui, ó, a variação. Eu tenho 30 observações, ou seja, 30 entrevistados. Então a minha amostra N é igual a 30 entrevistados. E agora as variáveis em colunas. Cada coluna representa uma variável, né, do questionário do banco de dados, e cada linha representa uma unidade experimental, ou um indivíduo entrevistado, ou uma observação.
Então aqui cada linha é um indivíduo, né, nesse banco de dados. Então nós temos 30 indivíduos que foram submetidos às perguntas gênero, grau de instrução, número de filhos, idade, altura e salário, ok? Então está trazendo corretamente aqui o banco de dados. Voltamos para lá, para os comandos de scripts, e aí vamos executar esse comando na linha 42, glimps. Esse comando na linha 42 que foi executado, ele vai exatamente nos informar se a variável está sendo compreendida quanto à sua natureza e classificação, se é uma variável quantitativa ou qualitativa, e sendo quantitativa, né, se ela é discreta ou contínua, e se ela é qualitativa, se ela é nominal ou ordinal. Então isso aqui é importante, porque dependendo da natureza e da classificação da variável, você tem que usar a técnica estatística adequada, ok? Um exemplo seria, por exemplo, você construir tabelas por intervalos de classe. Só é possível a construção de tabelas por intervalo de classe para variáveis quantitativas, ok? Jamais eu poderia fazer uma tabela de distribuição por intervalos de classe em variáveis qualitativas, amém? Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui ele está dizendo através desse comando glimps que a variável sujeito é uma variável cuja resposta é um número inteiro. E de fato, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. Isso aí, né, é o conjunto dos números inteiros positivos. Isso caracteriza uma variável quantitativa inteira. Gênero, FCT, né, uma função aí categórica dessa variável. Claro, né, a resposta que não é numérica é qualitativa. Agora, nesse caso aqui fica claro que é uma variável nominal. Não há uma ordem entre as categorias de resposta. Grau de instrução é uma função categórica. Essa aqui poderia ser considerada uma variável ordinal, porque está numa categoria de resposta em ensino fundamental, é menor do que quem dá uma resposta na categoria de ensino médio, e essa ou essas, por sua vez, são menores do que uma categoria de resposta superior. Então aqui é uma variável qualitativa, mas cuidado, ela é uma qualitativa ordinal. Número de filhos, né? 1, 0, 2, 3, 4. Então o número de filhos também, a possibilidade de resposta para essa variável é a classe dos números inteiros positivos, né? Então aqui o glimps nos informa que a variável está sendo compreendida corretamente quanto à sua natureza e classificação. Idade também é um número inteiro, né? Aqui foi informado exatamente a idade em termos de número inteiro, né? Não abre margem aí para você dizer informar uma idade 33,5 anos. Até poderia, mas nesse caso são respostas fechadas em números inteiros, ok? A altura também foi definida como inteiro, então você tem a variação em centímetros, né? Então, em números inteiros, não é aí 160,2 centímetros, não. É fechado, número inteiro, 160, 157, 163, então ele fez a leitura corretamente. DBL é uma resposta da variável que pode ser um número com decimal. E as variáveis cujas respostas são números decimais, então nos leva a entender que é uma variável quantitativa, só que é uma variável quantitativa contínua. Então é a característica dessa variável DBL, ou double, e ela está associada a variáveis contínuas, de natureza contínua, e aí você vai entender que uma variável de natureza contínua é uma variável que tem uma continuidade dentro de um intervalo, né? Ela assume infinitos pontos dentro de um intervalo. Então é essa a ideia de uma variável contínua, ok? Então as variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas. A discreta não, são pontuais.
Agora, a contínua não. Você tem uma continuidade. Se você construir o gráfico dessa variável contínua, ela é uma, é uma, ela é uma, ela é uma linha contínua indicando que num determinado intervalo de variação, ela assume infinitos valores, ok? Aí pode ser peso, altura, pode ser renda salarial. E fica fácil de compreender uma variável quando ela tem uma natureza contínua. Geralmente ela tem resposta com casas decimais ou são números fracionários, ok? Então ela leu corretamente aí esse comando glibc identificou que as variáveis estão sendo entendidas corretamente quanto à sua natureza e classificação pelo RStudio. Em uma análise estatística, sempre é importante a gente anexar o banco de dados. Quando a gente anexa o banco de dados, a gente está informando para o RStudio, olha, os resultados de medidas estatísticas são oriundos do banco de dados informado previamente. Então, ou seja, nós criamos um objeto dados que recebe o banco de dados, as informações do banco de dados informado no diretório, e eu quero anexar para os meus cálculos estatísticos exatamente esse dados, esse objeto dados, ok? Então eu vou anexar. Rodou em azulzinho, então significa que ele já anexou. Então todos os cálculos provém do objeto dados que nós criamos anteriormente. Só mostrar bem aqui, está aqui, ó, dados, que recebe o arquivo banco de dados 2.csv. Então eu anexei para os cálculos no RStudio. Agora ok, então já vamos criar uma tabela desse banco de dados. Então eu vou me adiantar mais lá para frente. Aqui são alguns testes que a gente faz para ficar verificando as medidas estatísticas que a gente vai usar lá na frente. Mas aqui começa a construção da tabela de frequências, ok? Primeiramente, vamos fazer uma tabela de distribuição de frequências para uma variável qualitativa. A qualitativa, nossa análise vai se restringir a uma análise mais percentual das categorias, frequência e percentual das categorias, ok? Lembrando que as categorias são as possíveis respostas dadas àquela variável, que nesse caso não são numéricas, são variáveis que aí nós estamos trabalhando grau de instrução, e a grau de instrução é uma variável qualitativa, porque a resposta, as possíveis respostas a essa variável são respostas de categoria, ou fundamental, ou médio, ou superior. Não são números, portanto é uma variável qualitativa. E quanto à sua classificação, ela ainda é uma qualitativa ordinal, certo? Existe uma ordem entre essas categorias. Fundamental é menor que médio, e médio, por sua vez, é menor que superior. Claro, quanto à questão aí da escolaridade, ok? Bom, para eu construir essa tabela, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou construir a minha coluna, só que na verdade eu vou extrair uma parte desses valores aí. Eu vou, na verdade, fazer a frequência por categoria dessa variável grau de instrução. Então eu tenho um comando aqui, vou chamar FI, é a frequência absoluta, ok? Então eu estou dizendo, FI recebe, né, uma tabela, então dizendo table, estou pegando uma tabela para essa variável FI que eu estou criando como objeto, e essa tabela ela retira do banco de dados que nós transferimos ao objeto criado dados, e com esse comando cifrão eu estou dizendo faz essa tabela ou a frequência, a tabela de frequência somente com base no banco de dados que nós demos o nome de objeto dados, e faz essa tabela da frequência absoluta da variável grau de instrução.
É isso que nós estamos informando aqui. Então tá aqui, ó, no banco de dados, grau de instrução. Eu quero fazer uma contagem, ou seja, as frequências absolutas por categorias dessa variável grau de instrução. Então está informado nessa linha de comando. Então na linha 122, rodei, tá aqui, deu azulzinho, então ele entendeu corretamente, né? Através do comando table. FI recebe table, uma tabela do banco de dados, mas considerando a variável grau de instrução. Nota que o nome dela aqui, ó, grau de instrução, a variável, é exatamente o nome da variável que está aqui no banco de dados. Se você trocar um caractere, ou você de repente considerar minúsculo no lugar de uma letra maiúscula, ele não vai entender, vai dar erro. Então eu volto aqui, né, já executei. E agora eu vou para a linha 123. Na linha 123 ele está dizendo o seguinte: exibe os valores que foram calculados na variável ou no objeto FI. Então eu vou exibir agora os resultados dessa tabela. E aí ele gera, ó, ensino fundamental 6 pessoas, ensino médio 10, ensino superior 14. Se você somar essas frequências absolutas de cada uma dessas categorias, vai dar exatamente o número de entrevistados, 30 entrevistados, ok? Depois, para eu criar uma tabela de distribuição de frequências, além da frequência absoluta, é interessante eu ter a frequência relativa. Então, a frequência relativa, eu já vou usar o comando prop.table, ou seja, eu quero a proporção da tabela com base na variável que é uma variável que nós criamos agora de coluna da tabela da frequência absoluta. Então essas frequências absolutas que foram geradas aqui anteriormente, eu quero agora pôr uma tabela que traga as proporções dessas categorias através desse comando, prop.table. Então se eu executar aqui, ele já calculou essas proporções por categorias com base nas frequências absolutas anteriormente geradas. Agora eu vou pegar esse FI, como é uma proporção, ele pode ser um número muito extenso, pois o resultado pode ser inclusive uma dízima periódica, e a dízima periódica vai embora. Então a gente vai pedir logo para que ele arredonde para 4 decimais somente. Então esse comando FI que nós calculamos anteriormente, agora recebe round, quer dizer, eu vou arredondar. Vai arredondar que? A variável FI minúsculo, que é a frequência relativa. Vírgula digits. Digit significa que eu vou arredondar para 4 decimais. Eu quero 4 dígitos de decimal para essa variável em termos de proporção, certo? Então vou executar esse comando na linha 125, ok, rodou, deu azulzinho, significa que ele respondeu corretamente, ok? E agora eu vou exibir os resultados dessa frequência relativa. Pegou aqui, gerou 0,12, né, 0,2 ou 0,20, 0,33, né, é um terço aí em percentual, em fração, e o superior 0,4667 a 4 decimais. Se você somar essas proporções, deverá obter como resultado a soma 1, né? Porque é proporção. Então a proporção varia de 0 a 1. Se você fizer a soma aqui, tem que dar 1, como confirmação de que o comando foi executado corretamente, ok? Quando a gente monta uma tabela, também é importante a gente partir da frequência relativa e gerar a frequência percentual. Então a frequência percentual, eu vou pegar a frequência, né, a proporção calculada da frequência FI. Quando eu calcular a proporção, eu vou multiplicar por 100 e isso vai me gerar a frequência percentual. Tá bem claro isso, né? Então eu já vou fazer aqui, ó,
Detalhe, essa parte bem aqui que eu estou multiplicando por 100, eu já poderia inclusive ter multiplicado pelo FI, porque o FI já é a proporção calculada. Mas eu vou voltar aqui desde o início, né? Só para informar que eu calculei a proporção em uma tabela, então por isso o próprio .table é o comando de quem? Das frequências absolutas. E depois que eu calculei as proporções, multipliquei por 100 para chegar na frequência percentual. É isso que ele está fazendo. E agora jogou azul, então ele calculou corretamente. E agora eu vou pegar essa frequência percentual, e como eu poderia ter uma dízima periódica, né, depois do inteiro nas casas decimais, então eu já vou amarrar aqui dizendo, não, eu quero que arredonde esse resultado para duas casas decimais, por questão de organização. Então eu peguei aqui, rodei na linha 128, já arredondou os resultados dessa frequência percentual para duas decimais. E agora eu vou imprimir esse resultado, FI underline PERC, frequência percentual. E aí ele já jogou aqui os resultados, né, da coluna, né, que a gente vai transformar mais lá na frente, dessa tabela em frequência percentual. Outra coisa que é interessante é a gente calcular a frequência acumulada para essas variáveis, ok? A frequência acumulada tem essa função CumSum, ou seja, acumula a soma das categorias da variável FI, que é a frequência absoluta. Então ele vai calcular essa frequência acumulada. Vou arredondar para um dígito essa frequência acumulada. E depois vou imprimir a frequência acumulada, ok? Então pronto, ó, tá aqui, ó, frequência acumulada 6 no ensino médio. Quando eu considerar 6 no ensino fundamental, quando eu considerar as 6 do ensino fundamental mais as do ensino médio, eu chego a 16. E quando eu chegar no nível superior, por acumulação, eu tenho os 30 entrevistados, ok? Bom, depois eu posso calcular a frequência acumulada relativa na linha 133, através desse comando, né? Eu vou acumular a frequência relativa. Então, o acúmulo da frequência relativa é a frequência acumulada relativa. Então, calculei, ele já calculou. Vou arredondar para 4 dígitos e vou imprimir agora. Tá aqui a frequência relativa acumulada da categoria da variável grau de instrução. E agora eu vou pegar essa frequência acumulada relativa e vou transformá-la em percentual, como? Multiplicando por 100. Aqui vem 136. Na linha 136 vou calcular a frequência acumulada percentual. Calculou. Vou arredondar para 4 dígitos e depois vou imprimir. Pronto, tá aqui. Então até o ensino fundamental tem-se 20 alunos. Até o ensino médio, 53,33. Aí inclui tantos os que têm ensino fundamental e médio. E quando chegar na classe ou na categoria de nível superior, obviamente que eu já tenho entrevistado todos os participantes da pesquisa, 100%. Essas frequências acumuladas em cima de variáveis categóricas ou qualitativas só faz sentido para variável qualitativa ordinal, ok? Que aí eu consigo ter uma coerência, né? Dizer que eu tenho acumulado até o ensino médio, eu tenho um acumulado até o ensino superior. É coerente isso. Agora, para variáveis qualitativas nominais, não fica legal você fazer uma tabela com a distribuição de frequência acumulada. Tá bom? Nesse caso aqui tudo bem. Agora todas essas tabelas que eu criei anteriormente, eu vou juntá-las fazendo uma transposição, porque elas estão apresentando resultado em linhas. Agora eu vou fazer uma transposição para que elas se tornem colunas e depois eu vou concatená-las.
Quando eu concatená-las, eu vou conseguir resumir lá embaixo numa tabela. Então eu vou fazer aqui, ó, por exemplo. Então nesse caso eu vou agora pegar a frequência absoluta que nós calculamos anteriormente. Nós vamos fazer ela ser transpostas por esse comando C, né? E vou dizer que ele vou concatenar a FI, quantos valores tiverem dessa FI, sendo que lá no último eu quero a soma dela. Então eu vou aqui rodar a frequência absoluta, já concatenou. Ou concatenou não, fez a transposição dela. Nesse comando C, peguei a variável FI e lá embaixo coloquei a soma. A frequência relativa, mesma coisa. Eu estou fazendo o giro nela. Ela era linha, vai passar a ser coluna. Para quando eu for criar a tabela, resumo lá embaixo. E ela pega as observações de FI e lá embaixo da FI faz a soma de FI. Então, executo a linha 142. A frequência percentual também pega a transposição, transpõe o que estava em linha, vira coluna da variável FI perc, que é a frequência percentual, e lá no final dela coloca a soma. Pronto. Com relação à frequência acumulada, faz a transposição do que estava em linha, vira coluna, só que pega e gira esses valores da frequência acumulada. Agora lá no final, quando tiver na tabela, não faz sentido eu fazer a soma de frequências acumuladas. Então eu coloco NA, nenhuma informação aí. Poderia até colocar um traço também. Então rodou. Agora na frequência acumulada relativa, a mesma coisa, eu faço a transposição dela. O que era linha vira coluna. E lá embaixo não faz sentido eu fazer soma. Então eu coloco uma informação NA. Na frequência percentual, mesma coisa. Com esse comando que ela recebe uma transposição por esse comando C. O que era linha na frequência acumulada percentual vira coluna e não faz sentido fazer a soma. Então deixa NA lá como nenhuma informação. Então rodei. Pronto. Agora eu tenho que informar o valor de K. O valor de K para que eu informe o número de linhas da tabela. Como eu estou acrescentando bem aqui uma soma ao final dessas colunas, agora elas são colunas. Antes eram linhas, agora vão virar colunas para eu juntar e fazer o resumo de uma tabela embaixo. Então eu vou ter 4 linhas nessa tabela. Então eu posso dizer que toda vez que eu estou fazendo uma tabela, já que eu tenho número de categorias, se eu vou analisar uma variável qualitativa, então cada categoria tem um valor absoluto, um valor percentual. Então eu vou ter esse valor de K vai ser igual ao número de categorias mais 1, para que eu possa incluir na tabela uma linha no final que é o total, a soma dessas colunas. Então, como o número possível de categorias de respostas é fundamental, médio, superior, então eu tenho 3 categorias. Então esse meu K, que é um variador de posição, eu vou ter 4 linhas na tabela, vai ser o número de categorias mais 1, para eu poder informar lá no final a linha que corresponde aos totais. Então vou gerar K igual a 4 e vou dizer, olha, FIK é posição, isso daqui é posição. Coloca o nome, vai receber total, embaixo do FI, que é a frequência absoluta, mas no késimo, né, na késima linha. Então posição FI combinado com a késima linha. Então esse comando vai criar mais uma linha e eu vou colocar o total lá embaixo. Então, ó, rodou, já entendeu? Agora ele calcula a tabela. Com esse comando cbind, ele vai concatenar todas as colunas para criar a tabela.
E aí gerou, azulzinho, deu tudo ok. E agora eu vou imprimir a tabela. Pronto. Então ficou aqui, olha, frequência absoluta por categorias e lá embaixo a soma. Frequência relativa e embaixo a soma, que deve ser 1. Frequência percentual e embaixo a soma. E aqui nas frequências acumuladas, no final NA, porque não faz sentido você atribuir soma na tabela para frequências acumuladas. Então a tabela está gerada, pronto. Conseguimos gerar uma tabela para uma variável qualitativa. Qual é a variável qualitativa? Grau de instrução. Então bem aqui você pode ajustar depois, ó. Aqui onde deveria sair grau de instrução, saiu, né, em branco. Então você pode depois formatar no Excel, bonitinho essa tabela. Mas se eu vou precisar formatar no Excel, então eu posso criar esse arquivo em Excel através desse comando write.table. Então eu estou dizendo tabela, que foi criada anteriormente, e atribui a ela o nome de arquivo chamado tabela 2, tabela 2.csv. Mas eu posso dar qualquer nome para ela, ok? Então, e ela tem o separador de colunas, ponto e vírgula, nesse formato de arquivo .csv. Então, quando eu jogar esse comando write, ela vai criar essa tabela numa planilha lá dentro da pasta do diretório. Então, eu vou rodar 151 write, e aí vou lá na pasta que eu estou trabalhando. Criou-se aqui a tabela, ó, tabela 2 aqui. Pronto, tá aqui a tabela 2. E agora eu só vou formatar essa tabela, tá bom? Dou um duplo clique aqui para ela ficar bem proporcional. Agora SFI maiúsculo, que é a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência percentual, frequência acumulada relativa e a frequência acumulada percentual, eu vou arrastar tudo para cá, ó. Eu vou arrastar para cá, para frente, para ficar alinhado com os valores de coluna, ó. Pronto, tudo correspondente. E aqui que ficou em branco, né? Eu vou dizer o que se refere a essas categorias de resposta. Isso aqui se refere a grau de instrução ou escolaridade, né? Vamos colocar grau de instrução, grau de instrução, grau de instrução. Pronto, ok? E aí agora eu vou centralizar tudo, ó, para ficar bem organizado. Bom, aqui o que era ponto, agora eu volto para vírgula, né? Para a questão de organização, 0,2, né? Que é ponto, eu vou tirar vírgula, porque agora eu estou vindo do RStudio para o Excel. Então eu venho agora aqui 0.33, vou deixar 0,3333, que é 0.4, vou deixar 0,4667. E agora eu vou formatar tudo para o mesmo número de casas decimais. Vou deixar 4 decimais aí, tá bom? Então nota que a soma dá 1, deverá dar 1, né? A soma dessas frequências relativas. Bom, aqui também eu vou trocar o que é ponto como decimal, eu vou trocar para vírgula. Aqui 46,67 eu vou trocar para 46,67 e vou ajustar tudo para 2 decimais, para ficar tudo organizadinho. Aqui eu vou apenas, né, centralizar. Vou deixar tudo centralizado. Melhor deixar, na verdade, ajustado à direita, ok? Fica melhor a tabela de observado. Aqui a frequência acumulada relativa, vou deixar 0,2. Aqui vou tirar esse ponto também, vai ficar 0,533. E agora eu vou ajustar tudo para 4 decimais. E a frequência acumulada percentual, que é ponto, eu vou trocar por vírgula aqui também.
Legal. Vou deixar tudo a 2 decimais. Pronto. Já está dando outro grau agora na tabela. Vou ajustar aqui tudo à direita também. Pronto, tá aí a tabela, ó, toda formatadinha agora. Então eu não precisei ficar fazendo aqueles cálculos manuais, né, de percentuais, de frequências absolutas. E agora eu só vou formatar a tabela aqui, ó. Vou colocar as linhas de grade, né? Lembrando que a tabela ela não é fechada à direita. Vou incluir mais uma coluna aqui só para arredar ela para lá. E ela também não é fechada nem à esquerda, certo? Vou baixar, inserir mais uma linha aqui em cima para deixar ele nesse formato. Posso colocar isso aqui como um negrito, né? Só para realçar as categorias: fundamental, médio, superior. Vou deixar em negrito também. Esse aqui eu vou centralizar. Pronto, então tá pronta aqui a minha tabela. Se eu quiser, posso deixar também essa borda aqui mais forte, né? Essa últimazinha aqui também, pronto, legal. E aí agora o que está faltando aqui? Só dar um nome para a tabela. Então, tabela, né? Aí você coloca a ordem que você estiver fazendo o seu relatório lá. Vamos dizer que eu estou fazendo a primeira tabela, tabela 1, 2 pontos. Isso aqui é distribuição de frequências, do grau de instrução dos entrevistados, ok? Então todo título de tabela é obrigatório e ele sempre começa com esse termo: distribuição de frequências. Distribuição de frequências do que? Do grau de instrução dos entrevistados, ok? Seria importante a gente colocar o local também, distribuição de frequências do grau de instrução, mas aqui a gente não está informando qual é a localidade desses entrevistados, mas é importante colocar, né? Quando você estiver fazendo pesquisa, da variável, a variável é grau de instrução dos entrevistados, mas da onde? Da escola tal, da cidade tal, do estado tal, da região tal, certo? E o período que foi feita a pesquisa, é sempre importante colocar. Então eu vou colocar aqui fictício, tá bom? Então eu tenho que dizer assim, a distribuição de frequências sempre começa com esse termo ou com essa frase aí. Agora, distribuição de frequências do que? De qual variável? Da variável grau de instrução. Então coloca distribuição de frequências do grau de instrução. Mas de quem? Dos entrevistados. Ok? De onde? Então vou colocar aqui dos entrevistados do município de Mãe do Rio, Pará, e o período que isso está sendo realizado, tá bom? Então precisa de quem, quando, né? Quem, onde e quando. Considere na construção de um título de uma tabela essas perguntas: de quem, onde e quando. Se você fizer essas 3 perguntas, começando sempre com esse texto padrão, distribuição de frequências da variável, distribuição de frequências do grau de instrução, de quem, aonde e quando. Essas 3 informações te ajudam a construir um título de uma tabela de uma forma bem precisa, bem objetiva, né? Não adianta também fazer um texto lá, né, e que não tem nada a ver com os dados que você está analisando. Então aqui eu já estou sendo bem objetivo, ó. Distribuição de frequências do que? Do grau de instrução, fundamental, médio, superior, né? De quem? Dos entrevistados do município de Mãe do Rio, né? De quem, onde e quando. Num período, vamos colocar aí no período
de 26 a 26 de setembro a 7 de outubro, ok? Agora olha só como ela, quando você vê o resultado, ela fica assim, ó. Então você abaixa aqui a linha, ó, aumenta o espaço no sentido vertical e formata aqui o título, ó. Clica na célula que já foi mesclada, né? Botão direito, formatar célula e vai no alinhamento aqui e justifica no centro, na horizontal e na vertical. Pronto. Aí ó, você consegue enxergar todo o título da tabela. Então aqui fica aqui tabela 1, bota negrito para destacar. Ok? Tá aí o título da tabela. Nota como ela fica com uma boa precisão sobre ao que se refere, né, esse conjunto de dados. Então, distribuição de frequências do grau de instrução dos entrevistados do município de Mãe do Rio, Pará, no período de 26 de setembro a 7 de outubro, tá? Então, tá aqui o título e a tabela, dentro do padrão, né? Deixa eu deixar essa borda bem aqui em cima do total também, destacada. Pronto, tá bonita a tabela. E o que está faltando nessa tabela aqui? A fonte. Sempre tem que ter obrigatoriamente a tabela, a fonte, além do título. Então eu vou mesclar aqui embaixo para formatar e vou escrever fonte. Essa fonte deve ser primária ou secundária. Se primária, é você que está construindo aquela tabela, é você que está fazendo aquele resumo de informações estatísticas, então você colocaria dados coletados da pesquisa, ok? Mas se essa fonte de informação é de alguma instituição pública, privada, municipal, estadual, você deve informar. Aí já é uma fonte secundária, ok? Então aqui a gente pode, na verdade, como nós construímos, vamos, né, considerar que nós construímos. Então fonte, dados da pesquisa realizada, ok? Pronto. E aí está sabendo que foi você que construiu a tabela, ok? Então são fontes da sua pesquisa realizada. Ah não, esses dados aqui eu já peguei pronto, de alguma instituição, do IBGE, da Secretaria Estadual de Educação ou da Secretaria Municipal de Educação, coloca como fonte essas instituições, ok? Aqui como nós elaboramos a partir de um banco de dados para efeitos didáticos, a gente vai considerar essa fonte uma fonte primária, dados da pesquisa realizada ou dados coletados pela pesquisa. Muitos serão os termos indicando uma fonte primária que você vai verificar aí na literatura, ok? E aqui nós finalizamos aqui essa primeira parte da construção de tabelas para variáveis qualitativas. E aqui qual seria, para finalizar a leitura? 6 dos entrevistados possuem ensino fundamental, onde 10 são também do ensino médio, 14 dos entrevistados são do ensino superior, totalizando 30 entrevistados. A frequência percentual mostra que 20% dos entrevistados, ou seja, 20% dos 30 entrevistados, possuem ensino fundamental, 33,33% dos entrevistados possuem ensino médio e, por fim, 46,67% dos entrevistados possuem ensino superior. Dessa amostra de 30 entrevistados, percebe-se que 6 deles possuem até o ensino fundamental. Mais adiante, verifica-se que 16 dos entrevistados possuem até o ensino médio e 30 de todos, ou seja, todos esses entrevistados possuem até, né, o ensino superior. 30, né? Ou todos os entrevistados, já que nós entrevistamos 30, possuem até o ensino superior, ok? A frequência relativa te dá uma ideia relativa, como o próprio nome diz. Se essa pesquisa, né, aqui ela foi feita com 30 entrevistados,
mas eu poderia ter uma ideia. Ela te dá uma ideia de esperança, né, de valores prováveis para uma outra amostra ou um tamanho diferente de amostra. Se essa pesquisa fosse realizada, por exemplo, com 1.000 entrevistados ao invés de 30, esperaria-se que neste município e neste período para esses entrevistados, cerca de 200 deles, né, possuam um ensino médio. Sendo 1.000 entrevistados, esperaria-se que 333 aproximadamente possuiriam ensino médio. Se fossem 1.000 entrevistados, aproximadamente 467 deles possuiriam um ensino superior, ok? Aqui nós temos a ideia da frequência percentual acumulada. 20% dos entrevistados possuem até o ensino fundamental, 53,33% possuem até o ensino médio e de todos os entrevistados é possível identificar que eles possuem até o ensino superior, ok? Então essa é a análise que a gente pode fazer dessa tabela, tá bom? Coloque em texto, exercite e é por aí que vai ser a nossa avaliação, tá bom? Uma parte dos pontos de avaliação que nós vamos estabelecer na primeira avaliação aí da nossa disciplina. Um bom dia a todos, bom estudo, aproveitem. Demais dúvidas vocês podem estar entrando em contato comigo. Um abraço.